Muito bem, irmãos. Nós vamos falar um pouco, eu queria que você ficasse bem à vontade para lidar com o tema que nós vamos tratar aqui. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas lá na igreja eu falo constantemente. Eu fui forjado nos anos 80. Forjado nos anos 80. Na realidade, eu sou dos anos 70 e fui forjado, toda a minha formação, ela acontece basicamente nos anos 80. E os anos 80 eram anos assim, de extremo exagero, né? Quem viveu essa época sabe. A gente, nos anos 80, até jaqueta de esquimó, a gente usava nesse calor aí, de 40 graus. Tem gente aí que é dos anos 80, que eu não vou olhar para não... mas que já está balançando a cabeça dizendo, isso aí, a gente fazia isso mesmo. É verdade. Nos anos 80, eu era adolescente e eu tinha duas convicções. A primeira convicção era que Jesus ia voltar. Essa convicção não me abandonava. A segunda convicção é que eu poderia salvar o mundo inteiro. O mundo inteiro. E aí teve uma vez que eu decidi salvar pelo menos as pessoas que passavam em frente à minha igreja. Eu era da igreja presbiteriana de Irajá, fui criado lá, graças a Deus. E do lado da igreja de Irajá, para quem conhece, tem um clube, que hoje não faz muito barulho, mas nos anos 80, quem não era muito firme, estava lá no meio do culto e o som do baile entrando, igreja dentro, e a pessoa estava lá com o pezinho, ó. Já vi presbítero descer do púlpito e segurar a perna do irmão lá sentado. Muita gente. Basicamente, todos esses artistas famosos que você conhece hoje e que têm uma carreira consolidada e que talvez os mais jovens até acham que o pessoal que nem se preocupa mais em programas de televisão, porque quando faz o show já lota, tipo assim, Djavan, esses cantores menos conhecidos, né? Eles iam em Irajá. Depois passou um tempo que teve baile funk direto e as ruas ficavam lotadas de gente. E foi nessa época que eu decidi salvar o mundo. Terminava o culto na igreja e eu ficava no portão entregando folheto para toda pessoa que passasse ali indo para o clube. Era caminho. E um amigo meu, adolescente também, me viu uma vez naquela situação e começou a rir de mim de dentro da igreja. E eu entregando folheto e ele rindo. E ele disse, o que você está fazendo aí? Você está maluco? Sai daí, rapaz. O pessoal está rindo de você, você vai entregar folheto para esse pessoal, ninguém quer saber disso não. Sai daí. Ele dentro da igreja e eu do lado de fora entregando folheto. Já estava constrangido. Com os gritos dele então, eu fiquei mais constrangido ainda. E aí eu entrei e falei para ele, rapaz, Jesus está voltando e a gente precisa fazer isso. A resposta dele foi a seguinte, Júnior, essa história de Jesus está voltando, eu ouço desde que eu era criancinha. Eu estava pensando nisso nesses dias, quando esse tema foi proposto. Porque na realidade, já se passaram 30 anos, mais de 30 anos, desde que esse episódio aconteceu comigo. E adivinha? O que aconteceu? Jesus ainda não voltou. 30 anos depois, estou falando 30 anos para você achar que sou mais novo, tá? 30 anos depois, ele ainda não voltou. Não é estranho isso? Não é estranho como as pessoas hoje aprenderam a viver sem essa expectativa da volta de Jesus? No meu caso, são mais de 30 anos de espera. E no seu? Desde quando você ouve essa história de que Jesus vai voltar?
eu acredito que ele vai voltar. Eu ainda vivo essa expectativa pela fé. Mas você já se perguntou sobre a razão de você permanecer aqui nesse mundo acelerado, onde as pessoas aprenderam gradativamente a serem egoístas, egocêntricas, hedonistas, materialistas, consumistas, arrogantes, injustas, corruptas e às vezes até malignas umas com as outras. Você já parou para se perguntar qual seria a razão de tudo isso? Por que Deus te salvou através do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, e te deixou aqui, já que Ele poderia ter te salvado e te levado logo? Ou não poderia? Quem acha que Ele poderia ter salvado a gente e ter levado logo? Poderia, Ele é Deus, Ele poderia ter feito isso, mas Ele te salvou, e em vez de te levar logo para o paraíso, em vez de dizer para você assim, muito bem, a salvação chegou até você, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Em vez de dizer isso, Ele deixou você aqui. Há quanto tempo? Quem tem mais de 10 anos de convertido aí? Mais de 10. Olha aí, mais de 10 anos Ele te deixou aqui. Pastor, eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento mais tolerar esse tipo de gente que está no mundo. Tem muita gente falando isso. Tem muita gente cansada desse mundo. Tem gente já orando para que Jesus leve. Não é nem a volta, porque a volta para alguns, ela está muito distante. Pede Jesus para levar, já que você não vem ao meu encontro, me leva ao teu. Já fez uma oração dessa? Se você fez, você está em crise. É uma crise legítima, mas é uma crise. Talvez você nunca tenha se perguntado sobre isso e esteja pensando assim, esse pastor é maluco, porque como é que ele vai falar um negócio desse aqui na frente para a gente é crente, não pode duvidar do negócio desse, não pode fazer uma pergunta profunda dessa que eu não sei responder. O impressionante é que, embora você não tenha coragem de fazer perguntas assim, os discípulos parece que se perguntaram sobre isso em diversas oportunidades. Diversas oportunidades eles perguntaram a Jesus, quando será? Jesus disse, olha, o problema não é de vocês e o problema também não é meu, isso é coisa do Pai. Esquece essa parada de quando será. Esquece esse negócio de sinal. Não se preocupem com isso. Quando Jesus estava dizendo suas palavras de despedida lá em Atos 1, a partir do versículo 8, os discípulos perguntaram, vai ser agora? Esse é o tempo que Israel vai ser restaurado? Jesus mais uma vez disse, olha, não compete a vocês saber em relação ao tempo. O que compete a vocês é o seguinte, recebam o Espírito Santo e sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que nos compete não é saber sobre o tempo, o que nos compete é ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus por esse mundo afora. Jesus disse uma palavra dessa e foi subindo aos céus aos olhos dele. E os discípulos fizeram o quê? Pararam e ficaram olhando para cima. Ah, Jesus, não vai, fica aqui. Ele está indo embora mesmo, ó. Deixou essa batata quente na nossa mão e está partindo. Não estou acreditando no que está acontecendo. Veio aqui, passou 3 anos e meio com a gente, pregou, ensinou, e agora está indo embora e dizendo, é com vocês. E ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio que ele está, mas eu não vejo. Ou melhor,
no mundo que a gente vive hoje, eu sequer experimento a presença de Jesus no meu cotidiano. Oh, meu Deus, continua olhando para cima. Diz que 2 varões vestidos de branco apareceram. O que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir aos céus, ele voltará. Ele voltará. Percebe? Nós deveríamos nos contentar em ficar por aqui algumas décadas, esperando morrer e ir para o céu. E enquanto durar essa espera, usar o nosso tempo livre para convencer outras pessoas a fazerem o mesmo. Essa é a vida que Deus tem para nós? Quando você se pergunta, ok, sou crente, fui salvo em Cristo Jesus, e agora o que eu tenho que fazer? Já sei. O que eu tenho que fazer é ficar aqui por algumas décadas, tentando convencer outras pessoas também que Jesus é o Salvador, que Ele voltará. Esse é o trabalho que eu tenho para fazer. É isso? Ou melhor, é só isso? Viver é só isso? N.T. Wright, ele faz uma comparação num livro chamado Eu Creio e Agora. Ele diz o seguinte, que existe uma grande lacuna em nossa visão do que significa ser cristão. Uma grande lacuna. Por quê? Ele exemplifica que é como se estivéssemos nas margens de um rio. Essa é a margem aonde eu estou. Nessa margem aconteceu a nossa salvação, a salvação imediata. O sacrifício de Cristo Jesus, a graça de Deus nos alcançou, Ele nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos livrou do pecado e da morte, nessa margem. Mas Ele não nos levou, Ele nos deixou aqui na margem. E o N.T. Wright vai dizer o seguinte, existe uma outra margem, porque você está de um lado do rio, e do lado que você está, você sabe que existe um outro lado, uma outra margem, só que entre essa margem e aquela margem, existe o quê? O rio. E o rio se trata do resto da sua vida. Ele te salvou, e você precisa atravessar o resto da sua vida, até chegar na outra margem. E olha que maravilhoso, essa margem aqui, ela é móvel, ela vem ao seu encontro enquanto você está caminhando para ela, mas não existe outro meio de chegar à outra margem sem que você entre no rio, sem que você sinta a correnteza, sem que você seja sacudido, sem que às vezes você sinta o refrigério das águas desse rio, sem que a correnteza de vez em quando te leve para onde você não quer ir, sem se banhar nessas águas, acreditando que por mais profundo que seja o rio, você vai conseguir chegar na outra margem. Esse é o resto da sua vida. Você declarou a sua fé num lado, mas quando você coloca os pés nas águas, a sua fé está se movimentando. O problema é que nós simplesmente entendemos que basta mexer com a nossa mente, ter um assentimento intelectual em relação a Deus, a sua palavra, ao pecado. Então eu acredito numa série de informações que me deram sobre Jesus, eu acredito em certos postulados teológicos, não tem problema em relação a isso, mas nada disso é colocado aonde? Na vida. Nada disso é colocado na vida. Você só está querendo do lado de cá, no conforto do seu gabinete, do seu sofá, crentes de sofá, teólogos de gabinete, pregadores de redes sociais, que na realidade não atravessam o rio.
não colocam a fé em prática, em ação. Gente que sabe que Deus é soberano. Alguém duvida disso aqui? Quem acredita que Deus é soberano? Soberano. Deus não é soberano? Quando a gente diz que Deus é soberano, quer dizer que Ele é alguém que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Não é isso? Quem crê nisso? Ok. Quem tem medo? Medo. Quem tem medo paralisante, às vezes? Quem tem medo da vida? Quem se sente inseguro? Mas o seu Deus não é soberano? Ou Ele é soberano, ou não é. Porque se você acreditar de fato que Ele é soberano e não ficar só aqui, você vai atravessar o rio com os seus medos. Quem acredita que Deus é providente? Oh, glória, todo mundo acredita, né? Dizer que Deus é providente é saber que Deus sustenta, governa e dirige todas as coisas. Não é isso? Mas ainda assim, Jesus precisa dizer para você diariamente: não fique ansioso por coisa alguma, nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai vestir. Você tem suas crises de ansiedade que às vezes não são patológicas, são projeções dos seus medos, da sua falta de fé. Quando há uma patologia, ok, mas quando não tem, é simplesmente você ter a providência divina como uma fórmula teológica, mas que não afeta quem você é, não afeta a sua vida. Não é fácil ser crente não, gente. A gente tem que matar um leão por dia. E quando eu digo matar um leão por dia, eu não estou me referindo aos inimigos. Eu estou me referindo ao inimigo. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Nós mesmos. Eu. O nosso maior inimigo somos nós. Somos nós que lutamos diariamente para não colocar a palavra de Deus na vida. Somos nós que não entendemos que a eternidade, ela já começou. Já parou para pensar nesse negócio? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Você crê em Jesus? Então, pela palavra você tem o quê? A vida eterna. Ok, por que você está tentando fazer tantas coisas para aquilo que é temporal, aquilo que é perecível, juntando tesouro na terra? Por que esse é o seu maior objetivo, se você deveria investir na eternidade? Jesus disse isso várias vezes. E a gente nessa sociedade louca fica com esse negócio de pronome possessivo. É meu para lá, meu para cá, minha, eu consegui, eu fiz e tal. Tira Deus da equação. E ainda é crente. Nada é seu. Eu tenho até medo de falar esse negócio. Deus sabe como eu fico quando eu falo sobre isso. Eu tenho medo de falar isso. Nada é meu. Quando eu digo nada, eu não estou me referindo ao sapato somente. Eu estou me referindo a quê? Nada é seu. E aí? Eu estou me referindo à minha esposa, às minhas filhas, os meus netos, a minha mãe, o meu pai, as pessoas que eu amo, nenhuma delas são minhas. Nem você pertence a si mesmo. Todos nós pertencemos a quem? A humanidade pertence a quem? É o que a Bíblia ensina.
Então não tem esse negócio de meu, cara. Você foi assaltado, é horrível. Não é horrível ser assaltado? Só eu que fui assaltado aqui, gente? Oh, Jesus, só eu, né? Já foi também, Gabriel, lá da igreja. Pastor, graças a Deus, o pastor levantou a mão e falou, também fui, porque você também, né? Amém. Pensei que era só o pessoal de Coelho Neto que era assaltado, né? Graças a Deus. Um dia eu estava indo para a igreja, dia de ceia, ainda usava terno, né? Botei meu terno, chamei o Uber, fui para a igreja, revisando os slides no meu computador. Próximo à minha casa ainda. O motorista virou para trás, estava conversando comigo e falou assim, amigo, eu acho que a gente perdeu. Eu não entendi nada, né? Mas eu olhei pelo vidro e tinha 2 caras, fecharam ele com a moto, vieram ao nosso encontro e me revistaram, levaram tudo que eu tinha, levaram o computador, levaram o celular, levaram tudo, levaram o carro do cara. E eu estava indo para a igreja. Não dá uma. Senhor, eu estava indo fazer a tua obra. Não foi a igreja que me deu esse celular, não. Eu comprei para investir na tua obra. Eu não aceito esse negócio. Não dá vontade de fazer uma oração dessa? Mas naquele período eu estava passando por uma transformação muito grande. E eu disse, enquanto estava sendo assaltado, eu disse para Deus, Senhor, tudo isso que eles estão levando é teu. Tudo isso. E aí eu chamei o motorista para ir na minha casa, o motorista estava todo vermelho, né, de nervoso. Falei, vamos ligar aqui para alguém. Liguei, ele conseguiu falar com alguém, se tranquilizar, bloquear lá um aplicativo dele. E eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? Aí comecei a ligar para o pessoal da igreja, falei, fui assaltado. E aí o pessoal, pastor, fica em casa. Não, estou indo para a igreja, tem alguém para vir aqui me buscar? E eu estava até com medo de algum irmão ir de carro lá me buscar, entendeu? Foram me buscar, eu fui para a igreja, preguei. Depois que acabou o culto, aí o sangue esfriou, né? E aí veio tudo. Mas olha como Deus é. Contei para a minha orientadora, uma professora que me orientava na minha tese. E aí eu falei com ela, foi assaltada. Ela disse, de novo? Eu falei, é. O que levaram? Levaram meu celular. É. Tá ruim. A minha orientadora é candomblessista, né? Então ela disse assim, olha, precisando fazer umas rezas aí para você. Eu falei, não tá fácil para você não, né? Pois é. Continuei trabalhando lá. Antes de ir embora, ela falou assim, Júnior, vê o custo de um celular que eu vou te dar. Eu olhei para cima e pensei, realmente, nada é meu. E ela me deu um celular. Ela não falou assim, eu vou comprar um celular para te dar. Ela disse, vê o preço do celular que você quer, porque eu vou te dar. E me deu. Simples assim. E aí, já viu o preço do celular? Já, é tanto. Vou depositar na tua conta agora para você comprar. Nem conta, ela pediu nem para prestar conta. E aí, comprou o celular? Comprei. Tá bom, então, vida que segue. Nada é nosso. Entende? O que fazer aqui, no meio do caminho? O que fazer se não existe uma ponte para ligar as duas margens? Se a gente não tomar cuidado, o nosso primeiro ato de fé vai se transformar numa declaração destituída de significado prático.
não vai implicar em transformação alguma. Você entende o que eu estou falando? Você pode estar aqui com a plena certeza de que Jesus é o seu Salvador. E ainda assim, você viver sem que isso afete a sua vida prática. Estou falando alguma bobagem, gente? Se nós disséssemos para alguém que não é crente, que nós somos crentes e temos extrema dificuldade com esse negócio de oração, leitura da palavra e relacionamento com Deus, a pessoa ia rir na nossa cara. Tem dificuldade? Ou só eu que tenho? Quem tem dificuldade aí com vida devocional? Cara, é difícil, né, esse treco? É difícil você ter uma regularidade todo dia, um horário, né? Você realmente trazer isso para a sua vida. Eu estou resolvendo essa dificuldade com um prato e uma caneca de café. Como é que eu faço isso? É simples assim. Todo dia eu tomo café. Então, eu associei a minha devocional ao café da manhã. Eu não posso ver uma caneca com café que me dá vontade de orar? Eu não posso ver um prato com frutas que me dá vontade de ler a Bíblia. Novos hábitos. Entende? Novos hábitos. É difícil porque a gente às vezes não usa a estratégia correta. Pensa nisso. Atravessa esse rio. Porque se você ficar no mero assentimento intelectual, sem colocar a fé em prática, você vai se tornar legalista. Você vai achar que precisa apenas seguir uma série de regras, uma lista de pode e não pode. A gente olha para a Bíblia como se fosse uma lista de proibições. E se você atender a essas proibições, se você obedecer aquilo, está salvo. Mas isso é coisa de fundamentalista. Eu espero que você não seja fundamentalista. Não é só uma questão de você ficar seguindo regras. Também você não pode ficar relativizando as coisas, ok? Pensa nisso. Porque às vezes a gente olha assim, não, Jesus nos deixou aqui para que a gente descobrisse quem é. Ele veio nos ajudar a descobrir quem somos. É isso. Achar isso significa fazer com que a vida esteja centralizada em você. Essa história não é sobre você, entende? Ele te deixou aqui para viver o resto da sua vida, e o resto da sua vida não quer dizer sobre você. Você não é o personagem principal do resto da sua vida. Se é, você está com a visão equivocada. Essa história é sobre Ele. E o que Ele fez por nós não é sobre você, entende? Não é sobre você. Aliás, tem uma música maravilhosa da Amanda Rodrigues, eu acho que é a autora. O título é sobre ele. Se você não ouviu, você precisa ouvir essa música. Ok? Sair daqui, você já vai ouvir essa música. Sobre ele. E ela começa a descrever como pedir honras a um Deus que maldito se fez. Ela começa a descrever tudo isso. Tudo aquilo que Jesus fez e todas as coisas que nós pedimos, que se tornam sem sentido. Muito bem. O que Jesus quer ao te deixar aqui para atravessar esse rio, que é o resto da sua vida? Ele quer mudar você. É isso. Ele quer te aperfeiçoar.
Ele quer que você volte ao estado original de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você quer, mas a intenção é essa. Nós vamos encontrar com Ele um dia. A outra margem vai nos alcançar. Nós alcançaremos a outra margem e seremos como Ele é. Mas um dia foi assim. Mateus 19:16 diz assim: certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. O que esse texto nos diz? Primeiro, o texto mostra um homem rico correndo até Jesus. E pessoas sérias no mundo antigo jamais corriam na rua. Seria um retrato de indignidade. Mas aquele homem queria tanto se encontrar com Jesus, ele buscava tanto a resposta para a sua pergunta, que ele corre até Jesus, ele deixa esse negócio de dignidade de lado e corre até ele para perguntar. Eu estou dizendo isso para vocês já para desconstruir essa ideia de que esse jovem, na realidade, não estava interessado no que Jesus tinha a dizer. Ele estava muito interessado. Ele corre pela rua até chegar a Jesus e perguntar, ele está aflito. Ele tem uma pergunta que para ele é fulcral, fundamental. O que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E ele não está perguntando para qualquer um, ele está perguntando para alguém que parece ter um jeito próprio, um caminho próprio em todas as coisas que diz e faz. Não era como os religiosos que ele conhecia. Ele está perguntando para alguém que poderia definitivamente compreender a crise que ele estava atravessando. Sem fôlego, empolgado, doido para ouvir o que o mestre como Jesus tinha a dizer, ele faz a sua pergunta. A pergunta dele tem uma referência futura. Ele quer esperança. E como quase todos nós, quase todos os seres humanos, ele também acredita que os atos do presente têm consequências no porvir. Bom, quando ele diz, tudo isso eu tenho observado, está claro que para ele, aquilo que ele faz, tem um efeito no futuro. Você não pensa assim também? Aliás, a Bíblia diz isso, não é? Quando diz, junte tesouro nos céus, o que você faz aqui tem um efeito no futuro, tem um efeito na eternidade que já começou. E sendo um judeu do primeiro século, ele pensa que essa era vindoura estava próxima. Era vindoura para ele, o porvir seria o tempo em que Deus uniria céu e terra e ia inundar toda a criação com justiça, paz e com a sua glória. Então ele diz, o que devo fazer de bom para conseguir isso, para estar aí nesse dia? Ele não está preocupado em ir para o céu, entende? Herdar a vida eterna, para um judeu do século I, não era ir para o céu. Herdar a vida eterna para ele é participar do momento em que Deus
vai unir terra e céu. Participar do momento em que o reino de Deus seria restaurado, a vontade dele seria feita tanto na terra quanto no céu. É isso que ele está interessado, eu quero ver isso, eu quero participar disso. Então a pergunta seria a seguinte: que tipo de pessoa eu preciso ser no presente para ser parte da era vindoura, quando Deus vai resgatar esse mundo triste, velho, e cumprir as suas promessas? Como a realidade futura pode moldar o tipo de pessoa que eu estou me tornando agora? Esse é o meu alvo. Qual o caminho que leva até lá, Jesus? É isso que ele quer saber. Essa questão não era só dele. Provavelmente essa questão era de muitas outras pessoas do mesmo tempo dele, de lugares diferentes. Todo mundo se preocupa com felicidade verdadeira, com a vida satisfatória, com o cumprimento da razão de sua existência, mas parece que isso escapa entre os dedos das pessoas. O que você precisa fazer agora para partilhar disso? A gente tem um problema, dentre muitos. O problema é que nós fomos ensinados, eu repito, que ter uma boa base bíblica teológica resolve todas as nossas crises. Essa margem aqui. Mas no Rio, não dá tempo de você se lembrar o que Spurgeon pregou, o que Calvino disse. No Rio, com a correnteza forte, você só se lembra de uma coisa, ou de uma pessoa, é de Deus, e do tempo que você passou com Ele. Como aconteceu comigo uma vez, casado, pai de filhas, marmanjo, cheguei em casa, fui tomar o meu banho, estou lá tranquilo, de repente, houve um estalo no chuveiro. Adivinha o que eu gritei? Quem chuta aí o que eu gritei? Hã? Mãe! Tá rindo? Eu gritei mãe. E depois eu fiquei pensando, por que eu gritei mãe? O relacionamento mais intenso, mais forte e mais instintivo da minha vida naquele momento era com a minha mãe. Se o seu relacionamento mais forte, mais intenso, mais instintivo for com Jesus, quando você estiver atravessando o rio, o que você vai gritar? Jesus. Não é Calvino, não é Spurgeon, não vai nem lembrar de mim. Então, muita gente acredita que o cristianismo está respondendo a primeira pergunta, o que eu preciso fazer, fundamentando apenas no esforço moral, e deixa as perguntas ligadas ao ser para os filósofos responderem. O quanto da sua agenda tem a ver com o seu ser? Porque aquilo que é prioridade para você, você anota na sua agenda. Quem não tem agenda está na hora de ter, ok? Está na hora. Google Agenda, vou fazer a propaganda aqui. Usa aí, cara. Dá até para botar o alarme lá para despertar, para você não esquecer das coisas. O que você prioriza está na tua agenda. Eu tenho algumas prioridades. Estão na minha agenda, que tem a ver com o ser. Porque o N. Cordeiro diz, num livro chamado Mentores segundo o Coração de Deus, que 94% das coisas que você faz, qualquer outra pessoa poderia fazer no seu lugar. Apenas 6% das coisas que você faz, só você pode fazer. E a gente dedica a nossa vida inteira aos 94%.
pastor, eu não posso ir no médico porque eu estou doente, mas eu tenho que trabalhar. Se você morrer ou ficar acamado, o que o seu patrão vai fazer? Vai parar tudo, né? Afinal, você é indispensável. Ninguém mais vai sentar nessa cadeira aqui, porque fulano não pode vir trabalhar, está doente. É isso que ele vai fazer? Para tudo. É isso? Você não é insubstituível? Eu não sou. O pastor está lá se matando na igreja, deixa a família em casa e não participa de nada, tudo por causa da igreja, para massagear o ego do pessoal da igreja. Não posso deixar a igreja. Aí ele morre, o que a igreja faz? Não é? Já faz o ofício fúnebre, já com outro acordado para ir para o domingo, né? Para pregar. O cara falta aniversário da esposa, não liga para aniversário de casamento, está na festa de um monte de gente da igreja. Aí ele se separa, a igreja faz o quê? Pastor, o senhor não tem autoridade para ministrar na igreja porque você não se separou. Mas vocês são muito cara de pau, né? Vocês contribuem para a derrocada do cara e depois quer mandar ele embora. O que você prioriza está na tua agenda. Ninguém vai poder fazer isso no seu lugar. Eu aprendi que ninguém pode ser pai das minhas filhas no meu lugar, ninguém pode ser o marido da minha esposa no meu lugar, ninguém pode descansar no meu lugar, ninguém pode se divertir no meu lugar, ninguém pode se aprofundar no Espírito Santo, na relação com Deus no meu lugar. Nem o pastor Robson pode fazer isso no meu lugar. Eu vou ter que gastar tempo para que isso aconteça. Ninguém pode atravessar esse rio no meu lugar. 6%. E você quer saber como você deve se comportar? O que você deve fazer? É isso? Qual foi a resposta de Jesus para esse jovem? Ele queria vida. Qual foi a resposta de Jesus? O quê? Seja meu discípulo, né? Vem comigo. Pega tudo aquilo que te prende, que você considera essencial e não é, se livra disso e vem estar comigo. Aí ficou embaçado, né? Porque o rapaz esperava o quê? Só a lista. Imagina a situação, recebeu a lista de Jesus, e aí falou o quê? Então, tudo isso, Jesus, já encontrei a vida, cumpro tudo isso daqui, e não é de agora não, hein? Desde criança eu faço tudo isso daqui. Aí Jesus deveria dizer o quê? Eita, esse aí, esse é fera, né? Assim com o pai, mais chegado ao pai do que eu. Preste atenção nele, hein? Vocês estão ouvindo aí? Chegou aqui correndo, esbaforido, se ajoelhou, me chamou de bom. Quer saber sobre vida eterna? Eu dei a lista para ele está cumprindo a lista. Esse cara é bom. Sigam o exemplo dele. Mas Jesus disse: uma coisa te falta. Ou seja, só falta uma coisa. Não duas, não três, uma coisa. Lembra aquela história de Marta e Maria? Jesus disse o que para Marta? Uma coisa só é necessária, Marta. Você está aí fazendo tantas coisas, mas uma coisa só é necessária, Marta. Maria entendeu, e eu não vou tirar isso dela. O que Maria estava fazendo? O que ela estava fazendo? Ajoelhada aos pés de Jesus, conversando com ele, gastando tempo com ele. E Marta estava gastando tempo com as coisas. Tem problema gastar tempo com as coisas? Não, desde que você entenda que são coisas.
Seja meu discípulo, é só isso. Cara, Ele deixou você aqui para você se tornar um discípulo de verdade. Alguém que anda com Ele, que atravessa o rio com Ele. Alguém que pratica os ensinamentos dEle, motivados pelo seu coração. É isso. Tem crente procurando recompensa, só falando em galardão, seguindo suas regras, achando que está conquistando a passagem. Mas, gente, é graça. É graça. E aí vem a pergunta: por que não esperamos mais como antes? Por que não esperamos Jesus mais como antes? Sabe por quê? Porque nos tornamos muito eficientes em seguir regras, normas e assimilar conteúdos, mas somos negligentes no relacionamento. Nos transformamos em discípulos medíocres, que geram seguidores ainda mais medíocres. Pastor, não fala isso não. Ué, você ensina pessoas a não colocar Deus em primeiro lugar, porque você não coloca. Você ensina pessoas a não amar o próximo como você ama a si mesmo, porque na realidade você não ama. Você ensina pessoas que oração não é importante, porque você não ora. A sua relação com a palavra é utilitária e você ensina isso para as pessoas, porque você só usa a palavra. Você ensina as pessoas que se elas seguirem a lista, vai estar tudo bem. Mas Jesus quer entrar nas camadas mais profundas da sua vida. E para isso, você vai ser sacudido. Quer? Aqui, nessa margem, não tem crise. A crise está no rio. A crise está na fé em ação. Aqui não tem crise. Aqui é confortável. Aqui tem crise. Aqui é o lugar aonde você vai colocar o pé para fora do barco, apenas ouvindo uma voz na madrugada, sem ver absolutamente nada, sem conseguir discernir quem é que está falando com você. Você coloca os pés sobre a água e anda, sendo guiado por uma voz. Já parou para pensar nisso? Que foi isso que Pedro fez. Era madrugada, não tinha iluminação, hein? Jesus estava longe, gritando, e disse: vem! Aí Pedro coloca o pé para fora e começa a andar. Ele só conseguiu ver Jesus quando ele começou a afundar e disse: Senhor, socorre-me. Aí Jesus já estava perto dele e pegou ele pela mão. Pode olhar lá no texto, não é isso. Mas quando ele coloca o pé para fora do barco, é só uma voz, e os que ficaram no barco estavam dizendo o quê? Pedro é um fantasma. É um fantasma, Pedro. Vem! Pedro, ó. Aqui tem crise. Ali, não. É isso. Jesus queria que aquele jovem virasse a vida toda de cabeça para baixo. A vida dele tinha que se tornar parte de um propósito maior. A sua vida tem que ser parte de um propósito maior. Você entende isso? Ser discípulo significa isso. Ser discípulo significa andar com as crises o tempo inteiro. É isso. Você só vai encontrar o conforto do Mestre quando você lidar com as suas crises. Quando você sentir que pode falar com Jesus exatamente aquilo que está no seu coração. Tem coragem para fazer isso?
Tem coragem para fazer a oração que está no seu coração? Porque às vezes eu não tenho nem coragem de ouvir a minha oração. Aquela que está no coração, nem eu tenho coragem de ouvir. E eu acho que Deus não vai me compreender. Mas sabe o que eu aprendi a falar? Desde que eu descobri algumas orações lá da Bíblia, aí eu falei, se esse cara falou isso aqui, eu não posso orar? Falar o que eu sinto? Se um salmista chega para Deus e fala assim, para de olhar para mim por um momento, para que eu tenha um pouco de felicidade. O salmista falou isso para Deus. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade. Para de me açoitar. Era a oração. Está na Bíblia, gente. Então eu posso orar. Tem mais valor uma oração do fundo da alma, com palavras discordantes, mas sinceras, do que uma oração com as palavras teologicamente corretas. Aquele discurso que a gente faz na igreja, né? Que a gente não ora, a gente faz discurso na igreja. Esse discurso, cheio de adjetivos, quando a voz muda, né, que você vai orar na igreja, tem irmão que tem problema vocal, e quando vai orar a voz muda. Jesus não é mais Jesus, ele é Jesus. Aleluia não é mais aleluia, aleluias. Cara, o discurso, meramente, Jesus disse assim, foi um homem orar de si para si. Ele fez um discurso. Pode olhar lá que a oração dele é igualzinha à nossa. Ó Senhor, eu não sou como esses demais pecadores e tal. De si para si. Aí vai o pecador, publicano, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Você sabe o que é você dizer para Deus que é pecador? É você falar assim, Senhor, eu sou um desgraçado, um canalha, um sem vergonha, um cachorro. Eu sou isso tudo, porque o Senhor já me ensinou isso ontem, e hoje eu estou fazendo a mesma coisa. Eu não sei como o Senhor tem paciência comigo. Mas só Paulo pode fazer uma oração dessa, né? Só Paulo pode dizer, eu sou um homem miserável, eu esmurro meu corpo. A gente não pode, porque nós somos mais santos do que o pessoal da Bíblia. É isso, gente. Ser discípulo não é fácil não, e eu espero que você entenda isso. O objetivo de você ter ficado aqui e viver a eternidade é ser como Ele é. E não há outro método que não seja o discipulado. Não há outro método. Entende? Se você for discípulo de Jesus aqui, eu vou encontrar você lá. Entendeu? Simples assim. Se você for discípulo de Jesus aqui, eu vou encontrar você lá. Se eu for discípulo de Jesus aqui, você vai me encontrar lá. Né? Tem gente que deve estar pensando, pastor, eu espero que o senhor vá primeiro, né? É isso. Eu queria muito que você pudesse sair daqui hoje, fazendo uma oração, durante toda essa semana, dizendo assim, Senhor, me ajuda a ser um discípulo fiel. Me ajuda a ser um discípulo verdadeiro. Eu quero caminhar com o Senhor todos os dias. Difícil essa oração? Quem vai fazer essa oração aqui essa semana? Senhor, me ajuda a ser um discípulo fiel, um discípulo verdadeiro. Eu quero caminhar com o Senhor todos os dias. Simples assim. Você não vai levar nem 10 segundos para fazer uma oração dessa, irmão. Nem 10 segundos, ok? Respirou e disse, Senhor, né? Quando você inspirar, já vem a coragem. Quando você expirar, a oração já sai. Você vai ver
como isso vai fazer diferença no seu dia. Se você fizer isso de manhã, de noite, você pode parar e refletir como foi seu dia, que você vai saber como foi. Tá bom? Deus te abençoe profundamente. Para quem não é de Coelho Neto, descobriu agora que eu falo muito, né? Eu não falei isso, quando me apresentei eu não contei isso para vocês não ficarem desanimados, entende? Mas é isso, que Deus abençoe você, tá bom?